Você mora em um país que fala inglês ou pretende morar, mas você tem dificuldade de entender e não consegue se comunicar no idioma? No vídeo de hoje eu vou te ensinar o inglês da sobrevivência. Frases para o dia a dia para você se virar na gringa. O meu nome é Jonas, sou professor de inglês particular e no vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 frases extremamente úteis que eu ensino os meus alunos que moram no ZEWA, mas estão nessa situação, né, de não entender quase nada do idioma. Essas expressões que você vai aprender, elas são tão boas que você vai poder usar elas em diversas situações diferentes, né? E você vai ver o quanto isso vai destravar o seu inglês. Se você gostou da ideia, já deixa o like e vamos para o vídeo. A primeira expressão é I would like, que significa eu gostaria. Essa expressão é muito útil porque ela serve para você pedir coisas em inglês de maneira educada, né? Eu não sei se você conhece, você sabe que a gente fala eu quero em inglês I want. Só que a gente não quer pedir as coisas de qualquer jeito, né? A gente quer pedir as coisas de maneira educada para evitar o atrito, né, com outras pessoas e também para fazer bonito, né? Para isso, você vai usar essa frase, I would like. O would aqui ele tem essa função de deixar o like com aquele sentido de possibilidade, sabe? I would like. Não sempre quando o would ele vem antes do verbo, ele tem essa intenção, né? É igual, por exemplo, se você fosse falar assim, eu andaria, I would walk, ou eu iria ao cinema com você, né? I would go to the cinema with you. O would tem essa intenção, né, de fazer de expressar uma possibilidade. Então essa é a maneira que você vai usar na vida real. Vamos supor que você chegou num coffee shop, você quer pedir um café, você vai falar assim, I would like a coffee, please. Eu gostaria de um café, por favor. I would like a coffee, please. Vamos para a segunda frase. Estava olhando para a câmera errada. Vamos para a segunda frase. Essa aqui vai te tirar de muita roubada. Você vai falar assim, ó. Excuse me, can you help me? Excuse me, como você sabe, ou talvez não, né? Por isso que você está nesse vídeo. Mas excuse me é com licença. Can you help me? Você pode me ajudar? Se você quer pedir informação ou ajuda, você tem que usar essa frase, né? Excuse me, can you help me? Literalmente ela quer dizer o quê? Com licença, pode você ajudar a mim, né? Só que no inglês a gente inverte a ordem de algumas palavras, principalmente quando a gente está fazendo uma pergunta. Então, can é pode, ou posso. Quando você vai fazer uma pergunta com can, esse verbo, que se chama o verbo modal, ele vai vir antes do sujeito. O sujeito da frase é you, você. Aí, em vez de você falar igual no português, né? Você pode me ajudar, você vai falar assim, pode você me ajudar, né? Esse é um pequeno detalhe aí da língua inglesa, não é pequeno não, né? Porque é bastante comum, né? Você precisa saber que quando você for fazer uma pergunta, você inverte a ordem dos verbos. Por isso que tá, excuse me, can you help me? A próxima... Olhei para a câmera errada de novo. A próxima pergunta se refere a perguntar os preços de algo em inglês, né? How much is it? How much is it? Quanto custa isso? Você vai observar que literalmente ela não faz muito sentido, né? Mas uma coisa que você precisa entender é que o inglês, a gente muitas vezes não vai analisar as frases de maneira literal, vendo o que cada palavra significa, mas a gente vai analisar no contexto, né? How, apesar de ser como, aqui nesse contexto quer dizer quanto, né? Quando se junta com a palavra much. How much? Quanto? How much is it? Quanto é isso? Então, se você pega algo aqui na sua mão, você mostra para a pessoa que está te atendendo e você pergunta, how much is it? Se fosse algo que estivesse longe, né, você pode apontar e falar, how much is that? Se for uma coisa que está longe, né,
Agora, se for mais coisas, aí já muda um pouquinho, né? Aí você já não vai usar o is, você vai usar o are. How much are these, por exemplo? Ou se for algo que está perto, né? Se eu for pegar aqui uns livros aqui, how much are these? Agora, se estiver longe, eu vou falar o those. Né? Os livros estão longe agora, eu estou apontando para eles. How much are those? A próxima pergunta vai ser muito importante para você continuar a conversa com alguém em inglês. Apesar do nosso primeiro instinto, né, quando a gente vai conversar com alguém ali no outro idioma e a gente quer devolver a pergunta para a pessoa pergunta, por exemplo, para você: Where are you from? De onde você é? Você responde: I'm from Belo Horizonte. And you? Né? O and you, ele dá para ser usado, mas a maneira mais utilizada é o how about you? Eu estou te ensinando isso porque você provavelmente vai ouvir muito isso aí na gringa, né? Se já não estiver ouvindo, e às vezes você fica confuso, né? Você acabou de ver que how é meio que quanto, né? Igual a gente viu aí na última pergunta, né? How much era quanto, mas how significa como, e agora nenhuma dessas duas definições encaixa aqui, né? How about you, né? Por isso que eu te falei que a gente não aprende o inglês de maneira literal, a gente vai aprendendo por contexto. How about you quer dizer e você? Não se preocupe muito com o que o how significa nessa frase. Se preocupe em saber que how about you é uma maneira de devolver a pergunta. Né? Então, se alguém te perguntou Where are you from? Você responde I am from o lugar que você é. E aí você fala How about you? E você? É uma maneira rápida e natural de devolver qualquer pergunta em inglês. Tá gostando do vídeo até agora? Então já se inscreve no canal, porque aqui quase toda semana tem vídeo novo te ajudando a levar o seu inglês para o próximo nível. A próxima pergunta, olhei para a câmera errada novamente. A próxima pergunta é para perguntar onde algo fica. A gente vai usar a palavra where. Where is the? Onde está a? Né? O is, ele significa mas também pode significar está, mas lembra que eu te falei, a gente aprende as coisas por contexto de frase, né? Então você precisa entender que where is the significa onde está a. Então, por exemplo, where is the camera? Né? Uma pergunta muito relevante que eu ainda não, parece que eu ainda não entendi, né? The camera is in front of me. A câmera está em minha frente, né? Where is the bathroom? Onde está o banheiro? Essa pergunta vai te ajudar muito a se localizar nos lugares, né? Por isso que é muito importante que você anote essa palavra. Where? Where is the bathroom? Aí você coloca qualquer lugar que você quer chegar, né? Where is the bus stop? Where is the church? Outra... Não acredito. Where is the camera? Brincadeira. Outra pergunta muito útil para o seu dia a dia é com a palavra um pouco diferente, mas que dá para confundir bastante, né? Porque elas são parecidas, né? É a palavra when. A pergunta que eu quero que você aprenda é when is the? Quando é o ou a, né? Enfim, o evento que você está querendo perguntar, né? Então, por exemplo, vamos supor que você está esperando um ônibus e você quer saber quando que ele chega. When is the next bus? Quando é o próximo ônibus? Vamos supor que você quer saber quando que vai ser a reunião. When is the meeting? Então você precisa gravar essa palavra também em inglês, porque ela é muito importante. When. When é para se referir a tempo, é literalmente o quando em português. O homem faz planos, mas Deus ri da cara deles. Às vezes você vai planejar uma coisa e não vai dar do jeito que você queria, né? Às vezes você vai achar que você vai entender algo e você não vai atender. E para você conseguir entender
o que a outra pessoa está falando, muitas vezes você vai ter que pedir para ela repetir. E você vai dizer a seguinte pergunta: Can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Mais uma vez, observe como o verbo can, que é pode, ele vem antes do sujeito, que é you. E não fica you can repeat, please. Você fala can you repeat, please? Né? Você falando desse jeito, eu tenho certeza que 99% dos americanos vão ser educados e vão repetir de novo. Os outros 1% você manda tomar lá naquele lugar. Brincadeira. Ou pode, em português, né? Eles não vão entender nada mesmo. Eu recomendo que você anote essas frases que a gente... Eu tô olhando para a câmera errada de novo, gente. O que está acontecendo? Eu recomendo que vocês anotem essas frases novas que vocês aprenderam hoje, porque eu tenho certeza que vão te ajudar bastante a se comunicar com outras pessoas aí no exterior, né? Eu sempre prego que a gente precisa aprender inglês em contexto de frases e não palavras isoladas, porque fica difícil de lembrar de palavras isoladas. A gente precisa estudar as coisas em contexto de frases, porque esse contexto torna tudo mais significativo. E se você quer uma maneira de aprender inglês ainda mais rápida, né? Eu recomendo aulas particulares, né? Eu tenho alunos que eles estão passando por essa situação de morar em outro país e não saber como se comunicar ali, ter dificuldade no dia a dia, de entender a instrução do chefe deles, de pedir alguma coisa no restaurante, etc. E é impressionante como as aulas, elas em pouco tempo, elas ensinam o aluno de maneira muito rápida a se virar nessas circunstâncias. Não só porque eu sou um ótimo professor, mas também porque quando você tem alguém te explicando no seu próprio idioma e ao mesmo tempo você tem essa vivência do inglês na sua vida real, passando por essas situações, tudo clica mais fácil, tudo clica mais rápido, né? Então eu tenho certeza que você vai aprender inglês muito mais rápido, né? E se você está planejando viajar ainda, né? Seja fazer um intercâmbio ou realmente morar na gringa, para você também vai ser muito importante já chegar lá preparado para você não passar esse perrengue. Um professor particular, ele vai te fornecer um bom plano de estudos personalizado, de acordo com as suas necessidades e interesses, né? Coisas que você gosta, né? Além disso, você vai ter feedback instantâneo na sua fala, que vai te ajudar a saber exatamente como ali a sua pronúncia pode melhorar. E, além de tudo isso, o bom professor te ajuda a se manter mais motivado nos estudos. Eu tenho certeza que as minhas aulas particulares podem te ajudar bastante a alcançar a fluência de maneira mais rápida. Então, se você tem interesse em saber mais sobre como funciona, eu vou deixar o número do meu WhatsApp aqui no primeiro comentário e eu vou estar ali explicando para vocês mais sobre como são as minhas aulas, beleza? Obrigado por assistir o vídeo até o final e até mais.